Olá, olá! Sou a Cristina, esse é o Tudo Sobre Espanhol e hoje nós vamos conversar sobre La Dama de Blanco, uma mulher fantasma que assombra las carreteras, los palacios, as antiguas casas grandes. Ou seja, nós vamos falar sobre a Dama de Branco, uma mulher fantasma que assombra castelos, estradas, casas grandes, casas abandonadas. Mas espera, nós já não vimos essa dama em algum momento? É a primeira vez que nós estamos falando disso. Calma lá, tu deves estar pensando em La Llorona. E se tu não viste esse vídeo, dá uma olhada no link que tá aqui na descrição em que eu te conto tudo sobre La Llorona, que é uma das mais famosas lendas latino-americanas. Inclusive, La Llorona aparece até no Chaves. La Dama de Blanco e La Llorona são lendas que têm algumas semelhanças entre si. Elas guardam, sim, algumas semelhanças. Mas elas são completamente diferentes, por incrível que pareça. Embora elas tenham em comum uma mulher, normalmente vestida de branco, que está assombrando alguém de alguma forma. Os mitos, as lendas, as histórias narradas em comunidades, elas são algo basilar para uma cultura. E muitas vezes elas acabam se espalhando e adquirindo feições ou características um pouco diferentes. A Dama de Branco, ao contrário de La Llorona, que era vista frequentemente em rios, em lagos, em mares, é vista perto de castelos, perto de casas muito antigas, perto de estradas e perto de bosques. Mas a maior parte das pessoas que dizem ter visto a Dama de Branco são pessoas que estão passando pelas estradas mesmo, andarilhos e muitos caminhoneiros. Assim como a história de La Llorona, a história da Dama de Branco é uma história muito relacionada a amor, dor, perda e com vingança. E como grande parte das lendas, ela transita ali entre o mundo dos vivos e dos mortos, gerando um grande mistério. Existem várias versões e várias vertentes dessa lenda, mas nós temos alguns pontos que são em comum a todas elas. Ou seja, temos várias versões da mesma lenda da Dama de Branco em países diferentes, mas tem algumas coisas, alguns pontos que vão aparecer de forma constante em todas elas. A primeira é o fato de que é uma aparição fantasmagórica. Tá caminhando numa estrada e aí tu vê lá a mulher vestida de branco, um fantasma no meio do nada caminhando na tua direção. Ou tu tá num castelo à noite e vê lá a mulher caminhando de branco na tua direção. Mas principalmente ela vai aparecer à noite, normalmente perto de estradas desertas, pontes, caminhos solitários ou castelos e antigas mansões, antigas casas grandes, assim, casas imponentes. Outra questão é que ela é uma trágica história de amor. E isso é um pouco parecido com La Llorona. A questão é que aqui a trágica história de amor da Dama de Branco normalmente está relacionada com um homem, seja um amante que a traiu, seja um amante que a abandonou, seja um amante que desapareceu, ou às vezes até um amante que a matou. Então tem essa relação de uma história de amor trágico, ou às vezes até impossível, e essa questão do abandono, do desaparecimento, é que vai fazer com que ela seja condenada a vagar eternamente ou à procura de justiça, nos casos em que se diz que ela foi abandonada ou que ela foi morta por esse marido, ou de reencontrar o amado, no caso de ele ter desaparecido, ou no caso dele ter. São duas vertentes parecidas com base na mesma questão de uma trágica história de amor. A questão da vingança também é muito presente na Dama de Branco. Mas não só da vingança, do desespero também. E a vingança, ela não tá só direcionada ao homem amado que a abandonou ou que em algumas circunstâncias a matou, mas ela tá direcionada a todos que a veem. Então, qualquer pessoa que vê a Dama de Branco caminhando numa estrada deserta ou em um castelo, ela tá sujeita a sofrer a expressão do desespero da Dama de Branco ou
da vingança dela. Porque, na verdade, ela, através da vingança, ela buscaria ali uma espécie de reconciliação, de reparação do passado. Então, nós temos essa constante da ideia de uma perda ou de uma morte trágica, seja da própria mulher ou do seu amado. E aí, nós não nos referimos única e exclusivamente à morte nas mãos desse amado. Pode ser uma morte por um acidente, pode ser uma morte por uma fatalidade, como se afogar num rio, o que aproximaria essa dama de branco da Llorona. No México, essa proximidade entre as duas lendas, a Dama de Branco e La Llorona, ela é muito forte porque no México a lenda de La Llorona, ela tem uma força muito importante que não se repete em outras regiões. No México realmente nós temos a expressão mais forte dessa lenda de La Llorona. Na Colômbia, a Dama de Branco é uma aparição fantasmagórica, principalmente na beira de estradas e de pontes. E está relacionada a uma história de amor não correspondido e de um relacionamento que seria um relacionamento abusivo. E aí, nessa questão do relacionamento abusivo, do amor não correspondido, entra a questão do abuso, entra a questão do abandono, entra a questão da traição. E ela sofre uma tragédia que vitima ela e faz com que ela vire essa assombração que é muito vista por caminhoneiros e andarilhos. Na Espanha, a lenda da Dama de Branco está muito atrelada com uma mulher nobre, uma princesa e com algo que nós temos, até temos no Brasil, mas não da mesma forma que eles têm na Europa, que são castelos. Então, a Dama de Branco seria vista frequentemente vagando pelos castelos. Inclusive, tem uma lenda muito famosa, que é a lenda do Castelo de Biar, em que uma mulher vestida de branco assombra o castelo em função de uma injustiça que ela teria sofrido, de uma morte completamente prematura, e aí a alma dela tá presa naquele castelo porque ela não consegue resolver aquela questão da morte prematura. Por fim, no Chile, nós temos a história da Dama de Branco, também associada a grandes casarões, a grandes mansões e a beiras de estrada, mas aqui entra uma história que está um pouco relacionada também com ciúme, que é o primeiro diferencial da versão chilena para as outras versões, que uma grande parte da tristeza, da perda e do sofrimento dela teria relacionado a ciúme, e aí ela vai aparecer em noites de neblina nesses lugares para assombrar essas pessoas. O mais relevante, o mais interessante sobre essas lendas é que elas são cheias de significado e simbolismo que se usava antigamente para passar ensinamentos, para passar aprendizados, não só para as crianças, mas para os jovens também. E aí nós percebemos que na Dama de Branco especificamente, nós temos muito simbolismo sobre sofrimento e sobre solidão. Ou seja, na figura da dama, nós temos o próprio sofrimento. O sofrimento que está ligado ao amor, que pode ou não ter sido correspondido, e a uma perda. E uma representação de um luto que é um luto mal resolvido, de um luto que é um luto que não tem uma solução de continuidade, e é um luto que faz com que ela busque por redenção, porque ela busque por um consolo que ela não necessariamente encontra, mas que ela tenta encontrar através da vingança e através do apego ao lugar onde ela teria morrido, ou a lugares próximos da onde ela teria morrido. Nós também temos a ideia do lamento e da busca por justiça, da ideia de que a vingança seria a forma dela própria reparar uma injustiça que teria acontecido na vida dela, seja por ela buscar reencontrar aquilo que ela perdeu, se nós estamos falando de um amante que a abandonou, ou de repente de um amado que morreu, ou seja pela efetiva vingança contra alguém que fez mal a ela, né? Então nós temos esse lamento e essa busca desenfreada por uma justiça que acaba virando uma vingança e que acaba sendo destinada a muitas mais pessoas do que apenas aquelas que cometeram efetivamente algum mal a ela, né? Ou algo que ela considere que foi um mal feito a ela. E aí também nós vamos mexer um pouco com essa questão do mito e do medo popular, em que as histórias populares, elas
serviam para transmitir justamente essa questão da moralidade. E na história da Dama de Branco, nós percebemos o quê? Nós percebemos uma mensagem de que comportamentos perigosos ou comportamentos errados, assim como o abandono, a traição, a falta de respeito, o abuso, esse tipo de comportamento mais extremista, mais violento, ele tem consequências. E essas consequências não são consequências positivas. E aí elas são consequências tanto para quem praticou essas ações, no caso, esse homem que ela tá buscando, do qual ela quer vingança, seja consequências para essa mulher que tá presa em uma circunstância de sofrimento, uma circunstância de busca por justiça, de desespero, de desamparo e de abandono que ela segue vagando buscando por esse encerramento de ciclo que ela não encontra. A Dama de Branco, assim como La Llorona, mas um pouco menos, ela vai aparecer em diversos filmes, em diversos livros, como uma figura enigmática de filmes de terror com bastante força. Então é uma história bem interessante para nós conhecermos sobre a cultura, não só a cultura latino-americana, mas a cultura espanhola também. E se tu gostasse desse vídeo, se ele foi útil para ti de alguma forma, então não te esquece de curtir esse vídeo, de te inscrever no canal, ativar as notificações para continuar recebendo vídeos como esse que falam sobre cultura e outros que falam sobre gramática, sobre literatura, sobre história, sobre espanhol para viagem e sobre países que falam espanhol. E não te esquece de enviar esse vídeo para aquele teu amigo, para aquela tua amiga que adora uma boa história de terror.